Oi, turma, boa tarde. Hoje nós iremos dar início, à nossa matéria, que será sobre conjunção, que está no livro de vocês, lá na página 46. Então, vamos lá ver o que é a conjunção. Conjunção é a palavra invariável que liga o quê? Duas orações, duas palavras de mesma função em uma oração. Portanto, as palavras que são usadas para ligar termos de mesma função sintática em uma oração recebem o nome de conjunção. E a conjunção também pode ligar duas orações. Nós temos aqui a classificação das conjunções. Observe a estrutura sintática dessas orações. A classificação das conjunções são a seguinte: são as conjunções coordenativas, e as conjunções subordinativa, que nós vamos ver aqui. Observem a estrutura sintática desta oração. O leão repartiu a presa e a dividiu em 4 partes. Nós temos aqui a conjunção coordenativa, a frase em que a palavra que as relaciona é o i, que está relacionando aqui as duas frases, as duas orações. O leão repartiu a presa e a dividiu em 4. Quem é o sujeito aqui? O leão. O verbo transitivo direto, o verbo lá, repartiu. A presa, o objeto direto. Quem ele repartiu, A presa, o objeto direto. O i aqui tem a função de quê? De conjunção. O a, objeto direto. Dividiu, verbo transitivo direto. Em 4 partes, adjunto adverbial. Então, veja que cada uma das orações tem todos os termos sintáticos necessários para que se faça sentido. E o i aqui é a palavra que as relaciona. E por isso é uma conjunção coordenativa. Agora nós vamos ver aqui o exemplo de conjunção subordinativa. Bora lá. As feras não sabiam que o leão era desonesto. O sujeito aqui, nós temos 2 sujeitos. O sujeito na primeira oração. As feras não sabiam. As feras é o sujeito. Não é o adjetivo adverbial. Sabia, verbo transitivo direto. Que, conjunção. O leão é o outro sujeito. Verbo de ligação, que faz a ligação, era. E o desonesto é quem? Predicativo do sujeito. E a minha conjunção aqui, nesta oração, é o que, Aí vamos ver aqui, Note que o verbo da primeira conjugação é transitivo direto, Sabia. Verbo transitivo direto. Já na segunda aqui, ele é o quê? Verbo de ligação, E, portanto, necessita de um complemento. Esse complemento é toda a segunda oração que funciona como objeto direto do verbo saber. Do verbo saber. Assim, existe uma dependência sintática, uma relação subordinada entre as orações. Portanto, o que aqui é o que? A minha conjunção subordinativa. Certo? As conjunções coordenativas, elas fazem o quê? Liga palavras, oração de mesmo valor sintático. Já as conjunções subordinativas inserem uma oração na outra, estabelecendo entre elas uma relação de dependência sintática. Agora nós vamos ver as conjunções coordenativas. Quais são elas? Aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. E todas elas
né? Liga dois termos ou duas orações e estabelece entre esses termos ou orações um tipo de relação. Vamos lá. No livro de vocês, lá na página 47, vocês têm um quadro, né? Onde explica, dessa mesma forma aqui, as orações, né? As orações as orações coordenativas, né? Que ele vai explicar bem direitinho aqui no livro de vocês. Todos esses tipos de oração. Bora lá. As aditivas. O nome já diz, né? Adição, soma, adiciona. E qual é a sua principal conjunção aqui? Suas principais é o i, o nem e não. Exemplo, telefonei para ele e já dei seu recado. Pronto, o verbo aí é o quê? Ou a ligação aqui, a conjunção que faz a ligação é o i. Adversativa, oposição, contraste. A conjunção aí, no caso, é quem? Mas, porém, todavia, contudo. Exemplo, gostaria de ir à festa, mas, né, estou doente. Já vem o contraste. Mas, né, a oposição, já estou doente. Alternativas. Relação que estabelece o quê? Separação e exclusão. E as principais conjunções? Ou, ora, já, que, quer. Exemplo, ora estuda piano, ora estuda flauta. Né? Então, ela é o quê? Uma oração alternativa. Né? Separação ou exclusão. A conclusiva. Relação que estabelece o quê? Conclusão, conclui algo. Principais conjunção, logo, pois, portanto, por isso. Exemplo, não estudou com disciplina, portanto, provavelmente será reprovado. Né? Se não estudou, então, será reprovado. Então, é uma conclusão. A explicativa, o nome já diz, explica, né? Explica algo, justifica algo. E as suas principais conjunções são o quê? Que, porque, porquanto, pois. Aí nós temos o exemplo. Vamos embora, pois já é tarde. Ele está explicando, né? Que já vão embora por quê? Porque já é tarde, pois já está tarde. Aí nós temos aqui as conjunções subordinativas, né? Que ela foi a primeira parte, que é a segunda. As conjunções subordinativas liga duas orações, sendo uma a principal e a outra a subordinada, de modo que a subordinada completa sintaticamente a principal. Vejamos o exemplo. Eu acho que vai esfriar hoje à noite. A oração principal, no caso aqui, qual é? Eu acho. E a subordinada, né, que vai esfriar hoje à noite. As orações subordinativas compreendem dois grupos, né? As integrantes e as adverbiais. As integrantes são as conjunções que se, quando, serve para introduzir oração, que funciona como sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo, complemento nominal ou oposto da oração principal. Aí nós temos o exemplo. Desejo no caso aqui é o quê? A oração principal. Que você tenha sucesso no seu novo emprego. Que você tenha sucesso no seu novo emprego é a função de quê? Oração que funciona como o quê? Como objeto direto da oração anterior. No caso aqui, ele é o objeto direto da oração principal, que é o desejo. Né? Oração que funciona como objeto direto da oração anterior. Então, o objetivo direto do desejo, que é a oração principal. Já as adverbiais iniciam a oração que exprime uma circunstância adverbial
relacionado ao enunciado da oração principal. Vamos lá. O café já está pronto quando ela chegou do trabalho. Qual é a minha oração principal? O café já estava pronto. A oração que exprime uma circunstância de tempo em relação à oração principal. Quando, né, ela chegou do trabalho. Então, a minha oração principal, o café já está pronto, né? É a minha oração principal. E a minha oração que imprime uma circunstância de tempo em relação à oração principal, quando ela chegou do trabalho, né? Quando ela chegou do trabalho. O tempo, né? O tempo aqui, que exprime com a oração principal. As conjunções subordinativas adverbiais, elas se classificam em quê? Casuais, comparativas, concessiva, condicionais, conformativas, consecutivas, finas, proporcionais e temporais. Todas elas iniciam oração que exprime o quê? Uma circunstância adverbial em relação ao fato expresso na oração principal. Vamos lá ver lá no nosso quadro. Todas essas orações, né? Essas classificações, temos lá no livro de vocês na página 47. Conjunções subordinativas adverbiais. Nós temos aqui as casuais. Fiquei calada porque não pedir minha opinião. Né? Casuais. Né? As casuais. Comprei apenas as revistas porque nenhum livro me interessou. A ocasião, né? A ocasião foi usada aqui nesta frase. Fiquei calado, né? Porque não pedir minha opinião. E aí nós temos aqui as conjunções que são casuais. Porque, visto que, uma vez que, como. Agora vamos ver as comparativas. O menino está tão confuso quanto o irmão. Comparação, né? É a chamada comparação. Então, nós temos aqui, ó, o menino está tão confuso quanto ao irmão dele. Corre como louco. Comparação. E aí nós temos as principais conjunções. Quais são elas? Como, tal, qual, tanto, quanto, mais, menos, do que. Então, a comparativas, o nome já diz, né? Comparação. Concessiva. Exemplo, mesmo que seja tarde, partiremos. Mesmo que seja tarde, partiremos. Ele não participará do jogo de futebol, embora você insista. Ele não participará do jogo de futebol, embora você insista. As principais conjunções quais são? Embora, ainda que, apesar de que, se bem que, por mais que, mesmo que. Então, aqui é uma oração concessiva, né? As conjunções concessivas. Ó, mesmo que seja tarde, participaremos, né? As condicionais só entrarão em classe se condição, se apresentarem a carteirinha. No caso aqui, a condição, né, para eles entrarem na classe é se apresentarem a carteirinha. Condição, né, que são as condicionais. Se, usa o se, né, para fazer a conjunção. Principais conjunções são o quê? O se, caso, contato que, a menos que, desde que e assim por diante. Conformativas.
Conformativo. Conforme noticiou o repórter, vai faltar água amanhã. A feira de ciência ocorreu conforme todos tinham planejado. A feira de ciência ocorreu conforme todos tinham planejado. Então, é o que? A conformidade, né? Conforme algo acontece, né? Como planejado, tinham planejado. Então, os principais conjunções são o conforme, o segundo e o com. Consecutivas. Ela é tão chata que eu não a tolero. Falou tanto na reunião que ficou rouca. Uma consequência, né? Falou tanto na reunião que ficou rouca. Então, aqui é uma consequência. É a chamada consecutiva. Principais conjunção: tão, tal, tanto, que, de modo que, né? É a consequência. Finais. O nome já diz, né? Finais. Final, acontecer. Fique quieto para que eu possa falar. Cheguei mais cedo a fim de que possamos conversar, né? É a finalidade. O nome já diz. Finais. Finalidade. Final. Principais, para que, a fim de que são as principais conjunções. Proporcionais, à medida que o orador falava, eu dormia. À medida que o orador falava, eu dormia. O preço da carne aumenta à proporção que esse alimento falta no mercado, né? Então, é uma proporcional, né? Algo que acontece proporcionalmente. E as conjunções são o quê? Para que, a fim de que. Temporal. Assim que chegou, começou a falar. Quando a banda deu seu acorde final, os organizadores deram início aos jogos. Assim que chegou, começou a falar. Temporal, tempo, né? Assim que chegou. Assim, tempo que chegou, né? Começou a falar. E as principais conjunções? Quando, antes que, depois que, logo que, assim que. Essa é a temporal. A atividade de vocês está no livro, lá na página 45 e 46, que é justamente, né, sobre conjunção. Na próxima aula, nós iremos corrigir a atividade. Se vocês tiverem algumas dúvidas, nós iremos também rever, né, na próxima aula. Então, tá, turma? Até a próxima aula.